Bom, então vamos aqui agora definir mais algumas operações de vetores, né? Então o primeiro aqui é o produto escalar, que é uma operação que só é aplicada em vetores, né? Então o produto escalar também tem outro nome, que é chamado produto interno também, tá? Então o produto escalar de dois vetores A e B, então o produto escalar do vetor A com vetor B, tá? Então o produto escalar a gente denota, né, por essa bolinha aqui. Então ele vai ser pegar a componente do vetor na direção x de A vezes componente x de B, então a x bx, somar com a y by, mais agora a mesma coisa para as componentes z, né? Então a z vezes bz. Tá? Perceba que o produto escalar de dois vetores não é um outro vetor, né? O produto escalar de dois vetores é um número, né? É a multiplicação das componentes x e somar com a componente y com a componente z, né? Beleza? Então perceba também que se eu pegar o produto escalar, né, de um mesmo vetor, um produto escalar do vetor A com o mesmo vetor A, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado, né? Lembrando então da definição de módulo do vetor, você vai ver que isso aqui é o módulo do vetor A ao quadrado, tá certo? Beleza? Então, uma outra forma de definir módulo também pode ser pelo produto escalar. Tá? Agora, uma propriedade muito interessante e importante do vetor, do produto escalar. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor A aqui e tenho um outro vetor B aqui, tá? Esses dois vetores A e B vão falar que eles têm um ângulo entre si. Tá? Eles fazem um ângulo θ entre eles aqui. Tá? Então, uma outra forma de escrever o produto escalar é que o produto escalar de dois vetores A, produto escalar com vetor B, pode ser dado pelo módulo de A vezes um módulo de B vezes do cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. Né? Beleza? Então, por exemplo, se a gente pegar dois vetores, né, multiplicar, fazer o produto escalar do vetor A com o vetor B, e se isso aqui der zero, tá? Por acaso a conta aqui feita para dar zero, então a gente sabe que esse ângulo, né, o cosseno de θ tem que ser zero, ou seja, para qual θ aqui cosseno de θ é igual a zero, é θ, né, igual a 90 graus, né, ou múltiplos, né, de π sobre 2 aí, tá certo? Bem, a gente vai, né, ver isso aqui mais para frente na matéria, mas um exemplo de aplicação de produto escalar, por exemplo, é o trabalho, né, realizado pelo um corpo. O trabalho, W, vamos falar assim, a mudança do trabalho, ΔW, tá? É dado pela produto escalar da força, do vetor força, vezes o deslocamento, vamos colocar assim, um deslocamento ΔS, né? Então, quer dizer, quando eu estou pegando um objeto aqui e estou fazendo uma força F nesse objeto que tem esse sentido, né, e eu vou fazer o deslocamento dele apenas na direção x aqui, esse aqui seria meu vetor ΔS, né, apenas nessa direção. Então, se a força F faz um ângulo θ com isso aqui, eu posso reescrever, né, o meu trabalho, a mudança no trabalho, ΔW, como seno F, né, usando essa regrinha aqui, módulo de F vezes o módulo de ΔS vezes cosseno de θ. Tudo bem? Isso aqui, então, o produto escalar aqui é só para falar que a mudança no trabalho realizado, né, no corpo,
é a força que atua na direção do deslocamento. Não é qualquer força, é só aquela força que está atuando no deslocamento do objeto. Beleza? Tudo bem? Então, né, por um caso, por exemplo, a gente tem uma força, vamos falar assim, então, meu deslocamento é ΔS, está somente na direção x. Se eu aplicar uma força, né, que só tem direção y aqui, beleza? Esse ângulo aqui, dessa força com ΔS, é igual a 90 graus. Né? Então, uma força que é perpendicular ao deslocamento, né, ou seja, esse ângulo aqui é 90 graus, né, o trabalho realizado vai ser zero por essa força. Tá certo? Isso vem aqui, né, da definição do produto escalar. Tudo bem? Bom, agora vamos pegar um outro vetor, um outro produto, que é o chamado produto vetorial. Né? Então, para o produto vetorial, vou escrever aqui, produto vetorial. Também é um produto que só existe nos vetores. Tá? Então, o produto vetorial do vetor A, produto vetorial com vetor B. Tá? Então, o produto vetorial a gente vai denotar por esse x aqui, AXB. Então, produto vetorial de A com B. Então, ele vai ser igual. Tá? Então, ele vai ser o determinante da matriz, que é formada da seguinte forma. Na primeira linha, a gente vai colocar os vetores unitários. Então, x, y e z. Na segunda linha, nós vamos colocar os componentes desse primeiro vetor A aqui. Então, AX, AY, AZ. E na última linha, na terceira linha, os componentes do vetor B. Então, BX, BY, BZ. Né? Então, isso aqui é uma matriz de 3 componentes vezes 3 componentes. Tá? E a gente vai tirar o determinante dessa matriz. Né? Então, lembrando aí como é que tira determinante. Né? Então, a gente vai ter a componente x, né? A componente x que multiplica. Então a gente tira essa primeira coluna com a primeira linha, né? E multiplica a y vezes bz, bz menos essa componente az vezes by, az by. Tá? Bom, agora a gente vai fazer mais, tá? Vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai tirar essa coluna, segunda coluna, com essa primeira linha e fazer a multiplicação. Só que para essa componente é inverso, né? Em vez de ser AX vezes BZ, primeiro é AZ vezes BX. Então, AZ vezes BX menos AX vezes BZ. Opa, aqui é Z, não é Y não. Deixa eu repetir isso aqui. Então, esse aqui vai ser na componente Y, né? Então, vai ser AZ vezes BX, AZ BX, menos AX BZ, na direção Y. Tá? Mas, agora, a última componente, que é a componente Z. Então, vai ser, tirando essa coluna aqui, a primeira linha, então vai ser AX BY, menos AY BX. Tá? Os componentes Z. Quem tiver dúvida, eu sugiro aí relembrar que é a operação de determinante da matriz. Tá bom? Então, o produto vetorial vai ser isso aqui, né? Toda essa conta. Tá? E o produto vetorial, né? O produto de dois vetores, vetorial de dois vetores A e B,
vocês estão vendo aqui que gera um novo vetor, né, que tem componente x, y, z. Um outro vetor, que é o vetor c. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas propriedades aqui do produto vetorial. Tá? Então vamos lá. Então, a primeira propriedade é que o módulo do produto vetorial de dois vetores, A e B, o módulo, isso aqui é o quadrado, pode ser escrito como módulo de A vezes A ao quadrado, vezes o módulo de B ao quadrado, tá? Menos o produto escalar de A com B, tá? Ao quadrado. Tudo bem? Agora, o produto escalar de A com B, a gente já tinha visto antes o que era. Né? Então, eu posso colocar aqui, ó. Então, a gente vai ter, repetindo aqui, menos. O produto escalar de A com B é o quê? É o módulo de A vezes o módulo de B vezes cosseno de θ. Isso tudo ao quadrado. Não é isso? Então, isso aqui pode ser igual. Se eu colocar aqui, tá vendo? Tem um A ao quadrado, B ao quadrado, né, os módulos aqui ao quadrado, e aqui também tem um módulo de A, módulo de B, que vai ficar ao quadrado. Eu posso colocar esse em evidência. Vai ficar assim, módulo de A ao quadrado, módulo de B ao quadrado, multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Não é isso? Agora, 1 menos cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a seno ao quadrado de θ. Tá certo? Agora, colocando tudo junto, então eu vou ter que o produto vetorial de A com B, tá? Vou já tirar a raiz quadrada aqui, vai ser o módulo de A, módulo de B, vezes seno de θ. Beleza? Então, isso aqui é uma outra propriedade do produto vetorial. Né? Então, o módulo do produto vetorial de A com B vai ser o módulo de A, módulo de B, vezes seno de θ. Agora, repara que isso aqui é o módulo de A com B. Tá certo? Isso aqui vai dar um número. Né? Não vai dar o produto vetorial. Para realizar a conta do produto vetorial mesmo, achar qual que é o novo vetor aqui, né? Realmente é a conta aqui da matriz. Beleza? Bom, agora o produto vetorial tem uma interpretação geométrica, que vou colocar a figura aqui, que está na apostila, que é essa aqui. Tá bom? Então, opa, se eu pegar, colocar essa parte aqui rapidinho. Vou pegar essa parte aqui, colocar aqui. Eu posso apagar isso aqui para eu poder colocar isso aqui para ficar visível. Ok. Então aqui, ó, a interpretação geométrica é que o produto vetorial de dois vetores A e B, tá? Eles têm um ângulo θ entre si, vai gerar um novo vetor, que aqui é o produto vetorial de A com B, que é o novo vetor C, e ele faz simultaneamente um ângulo de 90 graus. A VEC B faz 90 graus com o vetor B e a VEC B faz 90 graus com o vetor A. Tudo bem? Então, gera um vetor aqui fora do plano, né? E a gente tem essa regra da mão direita, né? Então, o produto vetorial de A com B vai gerar um vetor C aqui para cima, né? Indo aqui no sentido anti-horário. Se fosse um produto vetorial de B com A, tá?
Então, o produto vetorial de B com A daria um vetor C que estaria aqui para baixo, tá? Na direção menos Z aqui, na direção para dentro da folha aqui. Tudo bem? Então, esse sentido tem que ser respeitado. Então, A vec B vai gerar um vetor para cima, porém B vec A vai gerar um vetor que está para baixo. Tudo bem? Bom, eu vou deixar aqui como um exercício para vocês fazerem, tá? Que é mostrar que o vetor A vec B, que é o vetor C, ele faz um ângulo de 90 graus com o vetor B ou com o vetor A, tanto faz. Tá? Para fazer essa conta, então primeiro vocês calculam quem que é o vetor C, né, dado pelo produto vetorial de A com B, depois aplica aquela equação aqui, né, que é a equação do produto escalar. Então você pega o produto escalar, né, a conta que vocês vão fazer é a seguinte, vocês vão pegar a conta do produto escalar de A com B, produto vetorial de A com B vezes produto escalar com vetor A, por exemplo. Né? E vocês vão ver que isso aqui vai ter que dar zero. Tá certo? Ou seja, o vetor C, que é formado pelo produto vetorial de A com B vezes A, né? Isso aqui tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então verifiquem que vai dar isso aí. Tá bom? Bom, próxima, último, né? Definição aqui de uma operação com vetores que a gente vai colocar aqui como definição. Vai ser a derivada de um vetor. Tá? Então, a definição de derivada de um vetor vai ser, então vamos colocar primeiro que agora o vetor, né, é uma função, tá certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o nosso vetor A, agora ele é uma função de uma variável U, por exemplo, tá? De forma então que as componentes x do vetor A agora não é simplesmente um número, ele é uma função dessa variável U, né, na direção x. É a mesma coisa para as outras componentes. Então, a y é uma função da variável u, y, mais a z é função de u na direção z. Então, a derivada do vetor com relação à variável u, né? Então, derivada dA, né, em relação a u, dA du, vai ser igual a fazer a derivada de cada componente. Tá? Então, vai ser a derivada da componente ax, né, de u com relação a u, na direção x, mais dy du, derivada de u, direção y, mais daz de u, derivada de u, na direção z. Então, isso tudo aí é a definição da derivada. Tudo bem? Então, como um exemplo aqui, né, vamos pegar, por exemplo, aqui uma função. O vetor AU, por exemplo, bom, vamos colocar aqui que é u ao quadrado, na direção x, né? Mais, por exemplo, cosseno de u, na direção y, né? Mais um e elevado a u, por exemplo, na direção z. Tá? Então a derivada dA du vai ser fazer a derivada dessa componente na direção x. Então, a derivada de u ao quadrado, né, com relação a u, vai ser o que? 2u na direção x, mais a derivada de cosseno de u, né, na direção y. Então, a derivada de cosseno, né, vai ficar menos seno. Deixa eu tirar isso aqui. Então, vai ficar
menos seno de U na direção y e mais a derivada de exponencial de U, então é a mesma coisa, exponencial de U, né, na direção z. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai usar esse conceito de derivada, né, para calcular o vetor velocidade e aceleração. Tá bom? Bom, então a próxima aula a gente vai continuar, né? A gente vai definir vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração.